Olá, está começando mais uma edição do Boletim Câmara. Aqui você fica por dentro de segunda a sexta-feira das principais notícias do dia. Começa agora, ao vivo, nossa segunda edição de quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. A Câmara de Taubaté possui alguns grupos de trabalho que são responsáveis por estudar os projetos de lei antes da votação no plenário. Esses grupos são chamados de comissões. E para saber como funcionam, a gente chamou o nosso estagiário Murilo Henrique. Vamos conferir agora as informações. As comissões são órgãos técnicos formados pelos vereadores para realizar estudos, emitir pareceres e realizar investigações. Existem comissões permanentes, as especiais, as de inquérito e as de representação. As mais comuns são as comissões permanentes, que estudam os assuntos para os quais foram eleitas e são compostas por 3 vereadores. Na Câmara de Taubaté existem 11 comissões e as 2 principais são a de Justiça e a Redação, que analisa todos os projetos que entraram na Câmara. E a de Finanças e Orçamento é responsável por projetos que envolvem dinheiro. Além delas, existem as comissões de Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, de Educação, Cultura e Turismo, de Esporte, Lazer e Juventude, de Saúde, Trabalho, Seguridade Social e Servidor Público, de Direitos Humanos, de Legislação Participativa, de Defesa e Proteção dos Animais, de Acessibilidade e de Ética. Os vereadores fazem uma eleição para decidir quem irá participar de cada comissão e depois os membros elegem o seu presidente e secretário. As regras são escritas no regimento interno da Câmara. Obrigada pelas informações, Murilo. E além dessas comissões que o nosso estagiário citou, nós temos também a Procuradoria Especial da Mulher, que é dedicada ao estudo e análise dos projetos que falam sobre os direitos e as garantias aqui do público feminino. E a gente vai falar sobre essa Procuradoria no Boletim Câmara de amanhã. E tem uma outra curiosidade. O presidente da Câmara não pode fazer parte das comissões permanentes. E por falar em presidente da Câmara, nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o nosso presidente da Câmara aqui de Taubaté, que é o vereador Alberto Barreto. Ele vai falar sobre a rejeição das contas de 2020 do ex-prefeito Ortiz Júnior. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. Vereador, a gente ficou, sabendo aí pela imprensa regional, foi uma notícia muito divulgada, que o Tribunal de Contas do Estado rejeitou o último recurso apresentado pelo ex-prefeito Ortiz Júnior e manteve a rejeição das contas dele referente ao ano de 2020. A Câmara vai decidir se mantém ou não essa rejeição. Como que ficam esses prazos agora? Bom, primeira coisa, a gente precisa receber, essa documentação, tudo do Tribunal de Contas. Então, quando o Tribunal de Contas enviar para a Câmara Municipal, chegando esse documento aqui, precisa ser lido na próxima sessão, né? Vamos supor que se chegasse hoje aqui na Câmara, a próxima sessão seria dia 6 de agosto. Então, primeiro o processo tem que ser lido na sessão, que recebeu, que chegou, e a partir daí, então, começam os prazos para a tramitação desse processo. O nosso regimento interno prevê que, a partir da leitura, esse processo tem que ser publicado no site da Câmara e ficar disponível para que qualquer cidadão possa consultar esse processo, né? A partir daí também encaminhado para a Comissão de Finanças, né? No caso é composta aqui pela vereadora Elisa, que é a presidente, né? E o vereador Serginho e o vereador Douglas Carboni. Então a vereadora Elisa, como presidente, vai ter então que notificar, o ex-prefeito para que ele possa apresentar a sua defesa, né? E depois ela tem que nomear aí um relator, tá? Esse relator terá um prazo então depois de 10 dias para confeccionar o seu parecer. E os membros da comissão também poderão dar o seu voto, né? Tanto a vereadora Elisa, o vereador Serginho e o Douglas Carboni vão decidir quem vai ser o relator e depois o voto de cada um deles. Após finalizado esse prazo, o projeto já está pronto para ser deliberado em plenário, depois de decorridos os 60 dias, tá? E aí, nesse caso, então, eu como presidente tenho que convocar uma sessão para essa finalidade com um prazo mínimo de 5 dias de antecedência, né? Para dar o prazo de publicidade de todos esses atos. E essa manifestação do ex-prefeito vai ser por escrito ou vai ter uma sessão em que a população possa participar e conferir junto? Não, vai ser por escrito. A defesa dele apresenta por escrito e no dia da sessão, então, os vereadores podem discutir o assunto, né? E aí fazer o voto deles de forma nominal e aberta se são favoráveis ou contrários
ao PDL, né, um projeto de decreto legislativo, que é dessa forma que é feito. E aí, então, o prefeito precisa de 13 votos, né, para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, né, ou 13 votos aí contrários a ele, daí mantém o parecer e aí as contas dele foram rejeitadas também pela Câmara Municipal. E como que fica esse período de pré-candidatura? Porque o senhor está passando aqui esses prazos todos que precisam ser respeitados, é até uma parte técnica, né, de todo esse processo legislativo, como o senhor bem explicou. Isso afeta a pré-candidatura ou não? Não, não afeta porque, primeiro, que tem que ser votado aqui na casa, né, e esse prazo de 60 dias, se for contar, por exemplo, a partir do dia 6 de agosto, esse prazo terminaria ali em torno do dia 5 de outubro, né, que seria exatamente o primeiro turno das eleições. Né? Então, não muda nada nessa questão aí do registro de campanha do atual pré-candidato, né, a prefeita, e o Ortiz Júnior, ex-prefeito de Taubaté. E o senhor, como presidente aqui da Câmara, o que espera para esses próximos dias, até o primeiro turno aí da eleição? O que a gente vai viver aqui na cidade? Esse assunto não vai parar, mesmo que ele não vote, né, dentro do período aí eleitoral, mas o assunto não vai parar, vai continuar se discutindo sobre isso. O próprio, a questão de notificação do prefeito, do ex-prefeito, né? Então, a Câmara vai ter que notificá-lo. E aí eu já me coloco aqui, né, à disposição, como o próprio ex-prefeito falou, que o interesse dele é explicar isso para a população, explicar isso para a Câmara de Vereadores que vai julgar, que ele fique, então, disponível para que a Câmara possa notificá-lo o mais rápido possível, para que ele possa apresentar a defesa dele. Na verdade, a defesa dele não é para os vereadores, é para a população. É a população que ele tem que responder sobre essa rejeição das contas do Tribunal de Contas. Né? E aí o que acontece? A gente já coloca a Câmara Municipal toda à disposição para que a gente possa julgar isso de maneira correta. Né? E acho que isso vai ser discussão aí durante todo o processo eleitoral. Né? Se o prefeito não se disponibilizar, né, está disposto a explicar para a população, isso também vai ser questionado ele durante as eleições, né? Eu acho que isso vai movimentar muito a eleição aí, tá? Tanto que se ele fizer a defesa ou não, isso tudo será discutido e apresentado aí durante a campanha, né? E se esse documento não chegar à Câmara a tempo até o dia 6 de agosto e retomar as atividades no plenário, pode continuar a votação de projetos normalmente? Normal. O que acontece é o seguinte, nós temos aí um prazo de 90 dias no máximo. A partir da hora que chegou e foi lido, nós temos 90 dias no máximo para votar isso. Se não votar em 90 dias, ele tranca a pauta. E aí nada mais pode ser votado. Né? Então, acredito que esse processo deve ocorrer no máximo, mesmo que não seja durante o período eleitoral, mas até o final do ano deve ser votado essa questão das contas do ex-prefeito. E, presidente, uma última dúvida. Existem algumas situações em que o presidente da casa não vota nos projetos. Nesse caso em específico, o senhor vai ter o direito ao voto também? Existe alguma outra exceção? Não. Nesse caso, o presidente vota. Todos os projetos de decreto legislativo, o presidente vota. Perfeito. Então, quero agradecer mais uma vez a sua vinda e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E agora nós seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e também do Brasil. CNN Brasil destaca: Paris 2024. Segundo dia de competições tem primeiro recorde mundial quebrado. Feito foi realizado na fase de classificação do tiro com arco. Portal R7 traz como destaque: Brasil investe 43 bilhões de reais em esportes e conquista 351 medalhas olímpicas em 20 anos. Para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Brasil terá 274 atletas, dos quais 241 são do programa Bolsa Atleta. O UOL destaca: o Ministério Público Federal no Maranhão cobra na Justiça 900 milhões de reais de 10 municípios do estado suspeitos de fraudar matrículas de alunos da EJA, a Educação de Jovens e Adultos, para aumentar repasses recebidos do governo federal. O Diário de Taubaté traz como manchete: com desestatização concluída, redução de tarifas da Sabesp começou a ser aplicada. Novos valores estão sendo adotados a todos os consumidores. Tarifas social e vulnerável ficam 10% menores para cerca de 1 milhão de famílias.
O portal da Universidade de Taubaté destaca: pós-graduação da Unital promove o workshop com temática de educação antirracista. Curso que será realizado no sábado, dia 27, é aberto ao público. Basta realizar a inscrição previamente. E, por fim, a Home da Câmara aqui de Taubaté traz como destaque: a arrecadação com loteria taubateana não poderá ser usada para pagamento de dívida pública. Entrou em vigência no dia 20 de junho a lei do prefeito que altera regras do Serviço Público Municipal de Loteria. Aposentados poderão comprar passagem aérea por R$ 200 cada trecho. Essa é a primeira fase do programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas por valores mais acessíveis. A fase inicial vai disponibilizar 3 milhões de passagens para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, independentemente da faixa de renda. Para comprar as passagens mais baratas, o aposentado não deve ter viajado de avião nos últimos 12 meses. E cada beneficiário terá direito a 2 bilhetes aéreos por ano. A compra deve ser feita diretamente pelo site gov.br/Voa Brasil, com a conta do gov.br. A conta precisa ser do nível prata ou ouro para dar mais segurança para o processo. Quem tem a conta bronze deve fazer o upgrade dessa conta com a inclusão de dados pessoais e também com o reconhecimento facial. Quem não atender aos critérios não vai conseguir fazer o login no site, tá? Ao localizar a passagem desejada, o usuário é direcionado para a página da companhia aérea para então realizar a compra. As empresas Azul, Gol, Latam e Voipass participam do programa. E seguimos agora com a previsão do tempo. Vamos então conferir como fica o tempo para amanhã, sexta-feira. O sol aparece com algumas nuvens no céu, mas apesar dessa nebulosidade, não chove. E amanhã nós podemos ter também um aumento leve na temperatura, chegando a 27 graus no período da tarde. No período da noite, a variação também vai ser menor, ou seja, a diferença entre as máximas e as mínimas vai diminuir. Na madrugada, os termômetros podem registrar 12 graus. Já é uma melhora, né, se comparado com os 8 graus esperados para hoje. A umidade relativa do ar fica na casa dos 70% no início da manhã. E conforme o sol vai ficando mais forte, ela vai caindo. Então, evite esforço físico nas horas mais secas do dia, que vai ser por volta das 2 horas. E também aumente a ingestão de líquido no período da tarde. Ter uma boa alimentação é um dos elementos necessários para garantir a manutenção da saúde, principalmente para a imunidade nesse período do inverno e também de baixa umidade do ar. Manter uma dieta saudável no Brasil ficou 32% mais caro entre 2017 e 2022. Mas, apesar disso, o número de pessoas sem condições de pagar por alimentos que atendam às diretrizes nutricionais mínimas diminuiu, mesmo com a alta global dos preços dos alimentos pós-pandemia da Covid-19. A conclusão está no relatório sobre o estado da insegurança alimentar mundial, realizado pela Organização das Nações Unidas. Segundo os autores, em 2017, os brasileiros pagavam R$ 18 por dia para consumir uma dieta considerada saudável. O gasto se manteve praticamente estável nos 2 anos seguintes. E depois da pandemia, em 2022, esse valor passou para R$ 23,94 por dia. Agora me conta, você sentiu essa diferença no custo da alimentação? Na sua opinião, esse aumento foi mais significativo depois do período da pandemia? Manda pra gente a sua experiência e o seu relato no nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. Dessa forma, a gente consegue trocar experiências e também informações. O
atendimento preferencial é um direito garantido às pessoas com deficiência física, mulheres gestantes, idosos com mais de 60 anos, pessoas que estejam com bebês ou aquelas que acompanham autistas, além dos doadores de sangue. A partir de agora, mais uma categoria terá direito a esse atendimento em Taubaté, como mostra o repórter Lincoln Santiago. As pessoas ostomizadas, aquelas que dependem do uso permanente de uma bolsa de ostomia, têm direito ao atendimento preferencial e à utilização de vagas reservadas às pessoas com deficiência em estacionamentos de Taubaté. Essa garantia está prevista na Lei 5.963, da vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, em vigência desde 3 de julho. Os estabelecimentos de acesso ao público ficam obrigados a incluir as pessoas ostomizadas nas filas de atendimento prioritário destinadas às pessoas com deficiência. Com relação às vagas de estacionamento, a identificação e o credenciamento dos beneficiários serão feitos pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O cadastro pode ser feito presencialmente na Secretaria, na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 1435, no bairro Jaboticabeiras, ou então pelo sistema eletrônico Undoc, no site da Prefeitura, que é o seguinte: www.taubaté.sp.gov.br. Obrigada pelas informações, Lincoln. E além dos ostomizados, a legislação municipal aqui da nossa cidade também garante atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, que é uma síndrome que causa dor muscular generalizada. E agora nós seguimos aqui o nosso Boletim Câmara com a presença do apresentador Miguel Cáter, que comanda o Jogo Franco toda segunda-feira ao vivo, a partir das 5 horas da tarde, aqui na TV Câmara Taubaté. E ele vai contar pra gente as últimas novidades. Miguel, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, Ana. Temos novidades. No nosso último encontro, você falou de um recurso do Internacional que estava pendente e a resposta já era para ter saído no final da outra semana. Isso. Tem resposta? Qual que é a novidade? Tem resposta. Um alô especial para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Foi um recurso impetrado pelo Esporte Clube Internacional. A Liga, depois de uma confusão que teve no jogo do Internacional, acabou suspendendo a equipe dos 2 últimos jogos do Campeonato Amador. E com isso, automaticamente a equipe do Internacional estaria rebaixada para a segunda divisão. Impetrou o recurso na quinta-feira passada, quando nós conversamos, e a Liga acatou o recurso. Como é que ficou então decidido? Mantida a suspensão dos jogadores que se envolveram na confusão e revogada a suspensão do clube, além da perda do mando por 30 dias. E aí o Internacional foi a campo, jogou, arrancou um empate e continua vivo na competição, né? Uma vez que aí sim foi feita justiça, a equipe continua no campeonato e os jogadores que provocaram a confusão sim estão suspensos. E aí a gente tem aqui também o resultado da 10ª rodada, inclusive com a equipe do Internacional, que jogou contra o Vila São José, lá no Amaury Fonseca Braga, e acabou arrancando um empate contra a forte equipe do Vila São José. Vou passar os resultados para você, então. Eu acho, inclusive, que a gente tem uma imagem que é para os nossos telespectadores conseguirem acompanhar junto com a gente. Tem, e eu acho que é da classificação também, é da classificação que a gente vai falar na sequência. Mas a rodada, a 10ª rodada, acabou da seguinte forma: Murisco 1, União Operária 0, jogando em casa. O Vila São Geraldo venceu o Atlético Bonfim por 3-1. A equipe da Água Quente empatou com o Parque São Luís por 2-2. Unidos do São Gonçalo aplicou a goleada de 6-0 na equipe do Ipanema, que vem com a segunda derrota consecutiva. Até a penúltima rodada estava invicta no campeonato. Sinal vermelho para a equipe do Ipanema. Atlético Secap 4, 15 de novembro do Chafariz 0. Situação complicada do 15, nós vamos falar já a pedreira que o 15 tem na última rodada. Vila São José 2, Internacional 2. Esse jogo que acabamos de falar para você. E agora eu passo também a 11ª rodada, Ana. Só jogo grande também, e onde se define quem está classificado para a segunda fase e quem está rebaixado para a segunda divisão. União Operária e Atlético Secap. O jogo acontece na Estiva. Atlético Bonfim e Morisco, no campo municipal do Bonfim. Vila São José e o Parque São Luís, lá no Amaury Fonseca Braga. Ipanema e Internacional, lá no campo Sebastião Pereira Goulart.
Tem o 15 de novembro e o Vila São Geraldo. Esse jogo, um destaque especial para você, lá no campo do São João. É um jogo que é tradicionalíssimo na cidade de Taubaté. Um dos grandes clássicos da cidade de Taubaté. E o 15 precisa vencer se não quiser amargar o descenso para a segunda divisão. E o Vila para confirmar ainda mais a sua classificação. Ou seja, um grande jogo, e será o jogo da TV Câmara no domingo às 10 horas da manhã, que você acompanha ao vivo aqui em parceria com a Net Sports. E por fim, a Água Quente encara o líder isolado, Unidos do São Gonçalo, lá no campo municipal do Jardim Jaraguá. Então, a 11ª rodada, imperdível, e você acompanha tudo aqui. E na segunda-feira, no Jogo Franco, a gente repercute tudo. Agora sim, nós temos a classificação para você saber como está a situação do seu time. Em primeiro lugar, o Vila São Geraldo com 24 pontos. Em segundo, o Murisco com 19. Em terceiro, o Vila São Geraldo com 19. Em quarto, União Operária com 17. Na quinta colocação, 16 pontos para o Parque São Luís. O Ipanema com 14 pontos é o sexto colocado. Em sétimo, Vila São José, 13 pontos. O Água Quente, a Secap com 11 pontos é o oitavo. Até aqui são os 8 classificados. Depois, Água Quente com 11 pontos na nona. 15 de novembro com 10 pontos é o 10º colocado. 11º Internacional com chances de escapar do descenso com 9 pontos. E na lanterna, já virtualmente rebaixado, o Atlético do Bonfim. Então, imperdível a 11ª e última rodada dessa primeira fase do campeonato amador da primeira divisão, Ana. E nós temos também final, viu? No sábado nós temos jogos interessantíssimos, porque são as finais. A final do Sessentão e a final do Cinquentão. O Sessentão joga Vila Nogueira e União Operária lá no campo municipal do Parque Aeroporto às 9 da manhã. E às 15h30 joga Esporte Clube Quiririm e União Operária, só que dessa vez pelo Cinquentão. Final de semana bem animado aqui no futebol amador da cidade de Taubaté. Muita coisa boa, então, vindo por aí. Isso. Bastante esporte para a gente aproveitar aí o final de semana. E a gente se encontra agora, então, na segunda-feira, é isso? Exatamente. Aqui no Jogo Franco, então, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo. Isso, ao vivo, com a participação do nosso sempre presente telespectador. Combinadíssimo, então. Obrigada, Miguel, mais uma vez. E assim, com as notícias do esporte aqui da nossa cidade, a gente encerra a segunda edição dessa quinta-feira, dia 25 de julho. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.